Infelizmente, como a gente já sabe, já foi confirmada, a vida do Dom Phillips e do Bruno Pereira foi ceifada por pescadores locais lá no Amazonas. E agora a gente vê o presidente Jair Messias Bolsonaro zombando, de certo modo, da morte do jornalista inglês e do indigenista brasileiro. Muita gente está se perguntando quem é o culpado pela morte do Dom Phillips e quem é o culpado pela morte do Bruno Pereira. A resposta é muito simples. O culpado é o presidente Jair Messias Bolsonaro, que deixou as regiões de reserva indígena, de preservação, abandonadas para que os criminosos que apoiam ele, que se dizem garimpeiros em muitos casos, que derrubam árvores e se dizem protetores de área de preservação, pudessem fazer o que queriam. Não é exagero culpar o vagabundo que senta na cadeira de presidente da República hoje pelos crimes cometidos contra o Dom Phillips e contra o Bruno Pereira. Os criminosos confessaram que atiraram nos dois, depois esquartejaram o corpo, tocaram fogo e a Polícia Federal, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá levando para análise os restos mortais que foram encontrados para confirmar se realmente são do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque o presidente deu uma entrevista à Leda Nagli culpando o próprio Dom Phillips e o Bruno Pereira pela ineficiência do Estado que ele senta na cadeira de presidente da República. Eu não vou dizer nem que ele governa, porque esse vagabundo nem trabalha, quanto mais governar alguma coisa. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo aqui, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. Queria pedir a você que ainda não é membro desse canal, que clica aqui embaixo no botão Seja Membro. A partir de R$ 7,99 por mês você colabora com o meu trabalho, que é independente, para que a gente consiga produzir cada vez mais conteúdo para vocês. E se você puder colaborar mandando um obrigado também aqui no vídeo, você pode mandar. Se quiser mandar também um Pix, você pode mandar através desse Pix aqui, ó, ou historiadoroficial@gmail.com, que é o Pix oficial do nosso canal, ou pode se tornar apoiador lá no Apoia-se. O link do Apoia-se está na descrição do nosso vídeo. E você que é membro do canal aqui, na Pingback, no Apoia-se, fique esperto, porque em breve a gente vai começar a fazer lives com vocês. Eu vou organizar aqui direitinho com a minha esposa, que é quem me ajuda no canal, para a gente fazer lives com participação dos membros do canal, membros, apoiadores e quem tá lá na Pingback também. Ou seja, você não precisa fazer nada para poder participar. Basta ser membro do canal em uma dessas comunidades, Pingback, Apoia-se ou no próprio YouTube aqui, no grupo de membros do Clube de Membros aqui do YouTube. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a declaração dada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro na entrevista que ele concedeu à Leda Nagli, culpando, de certo modo, o Dom Phillips e o Bruno Pereira pela morte deles. A alegação do Bolsonaro é que eles eram mal vistos ali, que eles eram perseguidos, que eles deveriam ter mais cuidado. Eu vou ler aqui o que o presidente da República falou para vocês verem como é que ele está totalmente descolado da realidade que ele criou e vou mostrar para vocês por que ele é o culpado indiretamente pelas mortes do Dom Phillips e do Bruno Pereira. Abre aspas pro canalha que senta na cadeira de presidente da República. Esse inglês era mal visto na região, porque fazia muita matéria contra garimpeiros, questão ambiental, então naquela região lá, que é bastante isolada, muita gente não gostava dele. Ele tinha que ter mais que redobrado a atenção para consigo próprio e resolveu fazer uma excursão. A gente não sabe se alguém viu e foi atrás dele. Lá tem pirata no rio, lá tem tudo que possa imaginar. O Bolsonaro disse, inclusive, que eles deveriam estar armados. É muito temerário você andar naquela região sem estar devidamente preparado fisicamente e também com armamento devidamente autorizado pela FUNAI, que pelo que parece não estavam. Bom, na verdade o que deveria acontecer era o Estado brasileiro que deveria garantir a segurança no seu território. A gente lembra que lá no início dos anos 90 aconteceu uma invasão por parte das Farc ao território brasileiro. A operação ficou conhecida inclusive como Operação Traíra, porque alguns militares brasileiros foram mortos por revolucionários das Forças Armadas colombianas. Quando a gente vem aqui para poder entender por que de certo modo a culpa é do presidente Jair Messias Bolsonaro, é que você pega aqui, por exemplo, em 10 anos o IBAMA perde 55% dos fiscais para combate a crimes ambientais, ou seja, você tem lá um expediente muito menor, você tem um efetivo menor de pessoas para combater esse tipo de situação de crime ambiental, de desmatamento. Na segunda-feira eu entrevistei aqui nesse canal o delegado Alexandre Saraiva, que conhecia tanto o Dom Phillips, que inclusive entrevistou ele para poder fazer o livro, e também o próprio Bruno Pereira. Segundo o delegado Saraiva, por exemplo, em uma das apreensões feitas pela Polícia Federal,
que inclusive teve ajuda ali do próprio Bruno Pereira. O meio ali, né, os ladrões de madeira, os madeireiros que exploravam ilegalmente a região de preservação, perderam 60 balsas de madeiras que foram afundadas. Tudo isso, claro, passou a não acontecer mais durante a gestão do governo Bolsonaro, porque não podia tocar fogo em equipamento dos criminosos, não podia naufragar mais as embarcações, não podia prender madeira. Existia um envolvimento direto do ministro do Meio Ambiente, que o delegado Alexandre Saraiva faz questão de frisar que é bandido e que ele diz que tem provas disso, e eu vou até trazer um corte nesse canal aqui, ou hoje ou amanhã, já saiu, não sei se já saiu, um corte falando sobre essa declaração do delegado Alexandre Saraiva. Então você tem uma redução de 55% no efetivo do IBAMA de combate a crimes ambientais. Você tem também nos últimos 2 anos, levando em consideração a pesquisa feita em 2019 e 2020, que foi divulgada no final de 2021, que teve um aumento em invasão de terras indígenas de 137% nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. Você quer mais informação? Cresceu em 61% o número de indígenas assassinados no governo Bolsonaro. Muita gente lembrou da Dorothy Stang, do Chico Mendes, agora citando bem o Bruno Pereira e o Dom Phillips. A gente precisa lembrar também do caso do casal extrativista José Cláudio Ribeiro e Maria do Espírito Santo, que foram também assassinados. O motivo do assassinato? Proteção a terras que deveriam ser preservadas. Ou seja, no Brasil, meu amigo, independente do lugar que você tá, se você tá armado, se você não tá armado, se você é preparado ou despreparado, como disse o vagabundo ali que senta na cadeira de presidente, se você tenta proteger a natureza, você coloca um alvo na sua testa. Foi assim com o Chico Mendes, foi assim com a Dorothy Stang, foi assim com o José Cláudio e a Maria do Espírito Santo e tem sido assim também com o Bruno e o Dom Phillips. E detalhes, nessa situação toda que a gente está apurando aqui também, existem outras investigações da Polícia Federal que investigam denúncias de tentativas de assassinato contra agentes da FUNAI, membros do IBAMA e tudo mais. Esse é o Brasil de Bolsonaro. Então se alguém perguntar de quem é a culpa pela morte do Dom Phillips e do Bruno Pereira, vocês podem dizer que indiretamente a culpa é do presidente Bolsonaro. É a culpa dele. Ele já disse que a região era perigosa, que estavam ali em uma aventura sem autorização, e a gente já sabe que é mentira, que o Bruno Pereira não só comunicou como conseguiu a autorização, e agora o que ele poderia fazer para respeitar a dor das vítimas e dos familiares, já que esse escroque não vai fazer nada além de tentar zombar ou culpabilizar as vítimas, vai ficar calado. Nesse momento, como em tantos outros, o Bolsonaro calado seria um poeta. Comenta aqui o que você quer dessa situação toda envolvendo essa história. Compartilha esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem. Infelizmente o resultado mais trágico aconteceu. Eu vou deixar para vocês aqui no primeiro comentário fixo, nas fontes, todo o enredo do que se sabe até agora, tanto do andamento ali de como se deu o crime bárbaro, como se deu a prisão também, e as falas do presidente da República, que vocês devem ter visto aqui no vídeo em algum momento, mas se não viram, por gentileza, acesse o primeiro comentário fixo, que em todos os vídeos que a gente faz aqui, que a gente utiliza fontes, a gente coloca sempre as fontes no primeiro comentário fixo. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.